Certo, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre um método conhecido como clustering. Eu não sei nem se pode ser chamado de método porque cluster, né, que é uma forma de agrupamento, um aprendizado não supervisionado, a gente consegue enxergar isso em vários locais, né, na natureza, no reino animal, até entre os humanos, os astros. A gente consegue ver padrões de clustering, que são agrupamentos, por exemplo, de estrelas, de tipos de animais. A gente consegue separar tipos através da forma como eles se agrupam e dessa forma e tal. E como vários outros algoritmos, por exemplo, algoritmo genético e outros algoritmos inspirados, como rede neural, inspirados na biologia, o clustering é mais um desses, né? Começando então, eu vou explicar um pouquinho sobre os três tipos mais básicos assim de clustering, que são os baseados em hierarquia, né? Aí tem o hard clustering, né, que é o clustering mais clássico, que é o K-means, e tem também o de densidade, que é um outro tipo aí, um outro eixo dos tipos de clustering. O mais simples, né, começar pelo K-means, ele faz uma divisão assim bem típica, né, bem típica assim de rede neural, que a gente consegue ver basicamente um overfitting de dados, quando ele consegue separar exatamente os pontos. Mas basicamente ele cria uma linha, né, fictícia. Essa linha ela vai se adequando aos dados que a gente treina, né? Não é bem um treino, mas que a gente usa para criar os nossos clusters. E ele vai adequando essa linha conforme surgem mais dados. Por exemplo, se começa a surgir mais dados para cá, esses dados vão ser verdes e a bolinha vai aumentar. Mas se surgir muitos dados, talvez se a gente estiver usando um algoritmo com 4 clusters, ele pode criar uma outra bolinha aqui, até pegando essa bolinha que está aqui para fora. Ela pode às vezes até integrar essa bolinha aqui para fora em um novo clustering aqui. A gente também tem o DBS-CAN, que é um algoritmo de densidade. O algoritmo de densidade ele tem um sistema diferente do algoritmo de K-means, que é o de hard clustering, né? O de densidade ele meio que tenta acompanhar o fluxo dos dados, achar alguma trajetória, alguma história dos dados, assim, algum caminho que ele percorre para dividir os dados. Então, por exemplo, se a gente vem a gente pode ter talvez vários pontos assim circulando, assim, tipo, sei lá, um círculo e tal, e ele vai conseguir, tipo, agregar esses dados em um único clustering, assim, tipo, se a gente tivesse 3 clusterings, assim. O algoritmo de clustering de densidade, né, o algoritmo de densidade, de clustering utilizando densidade, ele é bem típico, né, a gente consegue ver claramente nesse exemplo aqui, que ele, com 2 clusterings, que ele mesmo tipo, a gente pegar esses dados laranjas aqui, mesmo ele estando meio que no Y aqui, né, nos dois eixos, no Y, e mais à direita no eixo do X, mesmo assim ele pertence ao laranja, ao cluster laranja, porque ele se encontra próximo a outros pontos do eixo laranja. Eles utilizam para calcular essa métrica distância entre o centro dos pontos, né? O centro de densidade dos pontos. Então, por exemplo, se tiver um pontinho laranja para cá, mas que pontinho laranja não, um outro ponto aqui, mas ele está um pouco mais próximo para a direita, ele vai estar mais próximo ao centro de densidade do
cluster verde, então ele já vai se aproximar, ele já vai pertencer ao cluster verde, né? E por último a gente tem o clustering hierárquico, né? O clustering hierárquico ele tenta criar uma árvore de divisão. Então, por exemplo, a gente vê aqui um exemplo aqui bem típico com 3 clusters, onde o vermelho, que provavelmente está mais próximo ao laranja, ele se junta em um novo clustering, assim por dizer, e depois eles são separados novamente. Então, a gente tem 3 conjuntos, conjuntos que são divididos em 2 e depois são divididos novamente em 4, e assim a gente vai criando um clustering de divisões, né? A ideia aqui, por exemplo, claro, aqui está usado o quadrado, né, porque facilita, mas vamos supor que a gente tem 4 clusterings aqui e a gente quer que... Não, 4 clusters não. 4 conjuntos de dados e a gente quer que termine com 4. Porque aqui o que acontece? Aqui está terminando com 3 clusters. Ou seja, tipo, vai juntar esses dois que são os mais próximos e esses que são os mais distantes, eles vão... Então vai ficar tipo laranja, vermelho e verde. Mas se tiver 4 aqui, a gente já pode dividir entre 2 aqui, aqui. Por exemplo, vamos supor que aqui tenha um azul. Ficaria laranja, vermelho, azul, verde, aí ficaria azul, verde, laranja, vermelho. Então, tipo, ele é bem didático, assim, pra quem já tem estrutura de dados, já fez estrutura de dados, né? Lembra de árvores, árvores binárias, isso aqui é bem a cara. E agora pra ir direto ao ponto, né? Explicar um exemplo aqui, um exemplo mais diferente, né? Eu tentei buscar um exemplo menos convencional. Aqui eu vou usar um dataset que é uma espécie de MNIST, não é bem um MNIST, mas é uma espécie de dataset de números utilizando linguagem de sinais, né? Linguagem linguagem tipo sinais mesmo, libras e tal, para o pessoal que tem problemas auditivos. Porque a gente pode ver, né, que tipo aqui o número 9 não é tipo uma pessoa com as duas mãos, é um sinal diferente mesmo, que simboliza o 9. Essa primeira parte aqui do algoritmo, eu vou disponibilizar ele num link, né, do GitHub, então pode ser acessado por lá. Mas essa primeira parte que é muito simples, tô só pegando aqui importando algumas coisas e baixando o dataset, o x e o y do meu dataset. Aqui eu estou fazendo um shuffle nos dados. Aqui eu estou carregando os dados para um tensor do PyTorch. Aqui eu estou plotando alguns dados para visualização. Essa função showSample. E aqui eu crio uma convnet, uma rede convolucional. Essa rede aqui já vale dizer que tipo uma rede nem um pouco complexa, tipo tem uns maxpool 2D aqui, daria até para substituir por uns batch normalization para ficar melhor. Mas é uma rede só para entender mesmo. A grande sacada que eu quero já explicar agora, porque a minha ideia do clustering, ela toda se baseia nesse sistema aqui, que existe uma área que está crescendo muito, né, ultimamente, que é a área de feature visualization, já que as redes neurais acabaram se tornando uma grande caixa preta, né? Toda conferência, todo simpósio, o pessoal gosta de falar sobre isso. E em muitas áreas, principalmente a área médica, é meio complicado tu trabalhar com uma grande caixa preta onde não se sabe o porquê a rede está aprendendo, né? Não se sabe, tipo, a gente tem o teste prático da rede funcionando lá com 90% de precisão, mas a gente não sabe o que faz ela achar esse 93% de precisão, o que faz ela acertar. E principalmente na área médica, isso é muito estudado, a questão da feature visualization, para a gente entender como a rede neural está pensando. E a minha ideia aqui
Nesse vídeo é falar um pouco sobre uh, Feature Visualization usando decomposição e clustering. E para isso, na rede forward, aqui na função forward da rede neural, eu criei aqui uma variável feature collect e que ela simplesmente não passa pela última camada da rede neural. Eu pego as features antes e retorno x. Claro, quando o feature collect está desligado, né, no caso do treinamento da rede, aí ele vai passar, né, ele vai passar para a última rede para fazer eu acredito que estou usando softmax para fazer o softmax e fazer a classificação dos dígitos, dos números, né, dos números. Mas quando eu vou fazer o clustering, mais abaixo eu vou explicar, aí ele para antes, né? Eu só quero as features, eu quero dividir as features. Enfim, aqui tem um print da rede, dá pra ver, não é uma rede muito complexa, não tem muitos parâmetros, até porque são 28 por 28, a imagem é monocromática, né? 28 por 28. Não, é 64 por 64, monocromática. Então é coisa bem... várias camadas convolucionais, max pooling, então reduz bastante. Aqui eu treino a rede por 16 épocas. A gente consegue aqui uma accuracy de 94, que parece até que deu um pouco de overfitting, mas para esse exemplo aqui não vem ao caso, não tem problema. 94%, ou seja, tipo, obviamente que dá para conseguir uma porcentagem muito maior, mas para esse exemplo aqui 94%, tá ótimo. Na verdade conseguiu bem menos, né, mas nos testes, mas enfim, não tem problema. Pro que eu vou mostrar, tá de boa. Aqui eu mostrei alguns exemplos, né, provavelmente ela deve estar acertando quase todos. Tá acertando todos, né. Esse aqui é o desejado, o y hat é o desejado, e o y é o que ele predizeu, né, então tá com uma acurácia boa, já é o suficiente para os testes. E aqui começa então a parte do clustering. Essa parte do clustering, eu importo várias bibliotecas, vários módulos, né, do scikit-learn de decomposição e de processamento, pré-processamento, e os clusters aqui em cima, que são os que a gente vai utilizar, que é o Caminhos, o aglomerativo, e o Optics, que é o de densidade, né? O aglomerativo é o de hierarquia e o óptico é o de densidade. Aqui eu criei uma função para realizar o PCA. O que é o PCA? O PCA é um algoritmo de decomposição. Esse algoritmo de decomposição ele é utilizado aqui, ó, nessa função aqui. O algoritmo de decomposição, que é a parte interessante aqui, mas primeiro eu só vou falar um pouquinho do que é isso daqui. Aqui a gente pega a rede, né? A gente pega os dados, a gente manda o XV é o dataset de validação. A gente pega os 100 primeiros labels, ou seja, 100 imagens. A gente pega 100 imagens, a gente passa pela rede e manda com feature collect, ou seja, a gente não vai passar pela última camada da rede onde aplicaria o softmax. A gente vai pegar só as features que saem da camada convolucional e daí a gente dá um flatten, né, para virar um vetor e ou seja, aqui a gente vai ter uma lista com um vetor de um array, né, de 100 posições. 100 posições e em cada uma dessas posições vai ter lá acho que são 288 números, né, floats, que são os vetores, os valores que saem do flattening da camada convolucional. Enfim, explicado isso, né, que a gente está com todas as features no newx. Aqui a gente dá um CPU detect NumPy para remover, né, do gradiente do PyTorch. A gente transforma em um NumPy array e vira o x. Esse x é aquele nosso vetor com 100 posições, o nosso array com 100 vetores no caso,
cada vetor com 288 valores. A gente manda para o PCA, e o PCA nos retorna um array com 100 posições, com 100 vetores, mas cada um desses vetores, que antes era 288, agora é 2, ou seja, é um vetor bidimensional, né? Ele tem um x e um y para a gente conseguir plotar, né? Com esse vetor, né, bidimensional, a gente aqui não tem nada de cluster, né? Eu criei um cluster aqui, mas não é o cluster em si, que é só a variável, porque eu estou plotando esse cluster para a gente visualizar as features. Aqui começa o nosso feature visualization. Eu plotei de 100 pontos, né, das nossas 100 imagens, os pontos coletados da feature, as features coletadas, sem utilizar o PCA. Aqui utilizando, né, o PCA aqui, com as nossas features, a gente consegue notar aqui, né, alguns padrões. Eu estou usando só 100, né? Se eu aumentar esse número, provavelmente ele vai conseguir separar melhor, né? Utilizar talvez 10.000, 1.000. O problema é que daí começa a ficar difícil de visualizar isso. Mas quais padrões que a gente já começa a notar das features sem usar clustering? A gente já consegue meio que visualizar clustering sendo formado sem usar clustering. O que acontece? Por exemplo, aqui a gente tem essa corzinha marrom. A gente consegue ver que, tipo, essa corzinha marrom aqui na verdade é um número, né? Cada um dessas cores, tipo, por exemplo, o rosa talvez seja, vamos supor aqui que é o número 3. Todos os rosas são o número 3. Se o azul é o número 5, todos os azuis fraquinhos, né, são o número 5. Se o marrom é o número 9, todos são o número 9. Todos os marrons, né, são o número 9. Então a gente já consegue ver aqui as features que saíram do nosso PCA, né? Já dá pra ver algum comportamento, né? O marrom, o azul aqui já está mais claro. Tem esse azul mais forte aqui, que ele aparece mais em cima, as features. Esse laranja que está mais espalhado aqui. Tem bastante rosa aqui no meio. O que acontece? A gente consegue notar que o mesmo número, por exemplo, esse marrom, ele apresenta características semelhantes a ele mesmo, né? E, por exemplo, se a gente fizer um clustering assim de cabeça, dá pra pensar que, por exemplo, se tiver um ponto aqui, provavelmente ele vai ser azul, né? Porque tem azul aqui, azul aqui, azul aqui. Então, se tiver um ponto mais ou menos aqui, vai ser azul, muito provavelmente, sem a gente só analisando as features. Entretanto, né, quando a gente pode criar um clustering também para tentar ajudar nessa visualização. O problema, a gente consegue, né, utilizar até o clustering, que ele faz uma divisão meio que perfeita das features, né? A gente consegue ver aqui, essa aqui é uma divisão com caminhos, né? Ele vai circundando assim cada um dos agrupamentos. Então é uma divisão muito boa. Essa divisão, se a gente aplicar o dataset, muito provavelmente vai ter um desempenho inferior, né, à rede neural bruta. Mas, pelo menos eu já li artigos, né, utilizando datasets até mais avançados, como de cachorro, gato, aranha, onde esses resultados não são tão ruins assim. Tipo, além de a gente conseguir visualizar através usando o TSN, né, o TSN no lugar de PCA, além de conseguir um bom resultado, às vezes com 95, 98% em datasets mais complexos, ainda é possível visualizar esses dados, né, em um espectro 2D.
Uma coisa interessante também é que hoje em dia, né, atualmente, o pessoal está pesquisando muito sobre redes generativas. É uma coisa também que eu gosto de pesquisar. E redes generativas, ter essa visualização dos dados é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, a gente pode gerar dados utilizando clustering, a ponto de, por exemplo, a gente pegar esse ponto amarelo aqui, vamos supor que a gente queira pegar entre o ponto amarelo e o ponto, não sei, marrom aqui. A gente pode, sei lá, ir subindo aqui o ponto até aqui, e cada ponto no espaço vai ser uma imagem diferente. Quando a gente passa pela rede, ele pode gerar imagens diferentes com uma rede utilizando um transpose 2D, né, uma deconvolução, uma rede inversa, né. Uh, não é inversa porque ela não tem matriz inversa, mas é uma rede inversa no sentido de que ela não está diminuindo, mas sim ela está aumentando, né, de tamanho. Nos casos dos variation autoencoder, generative deep learning com GAN, né, a gente tem já um sistema aqui bem interessante para a criação de novas imagens a partir das features, né, coletadas dela. Mas enfim, voltando ao caminhos, né, a gente consegue ver as mesmas características, né, que já foi mostrado anteriormente. Que nesse exemplo aqui a gente tem uma divisão, né, bem redondinha assim. E já no nosso modelo hierárquico, e principalmente no modelo de densidade, né? Porque como o modelo de densidade, né, como já foi explicado anteriormente, ele tenta continuar uma linha, uma trajetória, ele tenta fazer uma história para os dados. Acabou que, por exemplo, essa linha azul aqui, ele vai tipo criando assim uma cobra, né, no meio dos dados para tentar achar essa história, né, essa característica. Já no hierárquico, ele não ficou tão diferente assim do Caminhos. Ficou até bem semelhante, né? A gente consegue ver aqui que tipo, por exemplo, esses mais afastados, ele ficou bem dividido, né? Os mais afastados ficou bem dividido, rosa, ó, com aqui o roxo, no caso, o rosa e o verde. Ficou basicamente igual. A grande diferença aqui tá nesses menos afastados, né? Por exemplo, o roxo aqui, no Caminhos, ele deve ter ele criou um círculo, ó. Então acabou pegando o roxo ali em cima. Acabou pegando o roxo aqui em cima. Mas no hierárquico, como ele esse sistema é diferente, aqui ele deu um split e já enquadrou o verde antes dele se agrupar, roubando, né, um pouco desse pedaço aqui em cima. Então ele já deu um split aqui no meio e esse pedaço de cima já ficou pro verde. Deixa eu ver se a gente consegue ver mais uma outra característica. O Caminhos aqui, né, novamente, né, criando um círculo aqui em volta do azul. E aqui dá pra ver que ele dá um corte retinho aqui entre o roxo e o azul. Enfim, né, são essas características que a gente consegue observar. Não sei se o vídeo já não está muito longo. E como o vídeo já está bem longo, então vamos finalizando por aqui. Essa foi a minha explicação dos algoritmos de clustering. Espero que quem esteja assistindo esse vídeo, né, tenha entendido. E qualquer coisa, né, pode olhar o link no GitHub, que está disponibilizado.